Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia! Mais uma quarta-feira e o Rotine está começando. Eu sou Val Pires e inicio aqui o nosso bate-papo. Olha, esse mês está especial, né? Falamos de microfone aberto. E no primeiro episódio trouxemos uma pessoa dos Estados Unidos, né, que contou um pouquinho aí da sua história, seu momento aí junto com o Rotine-se, né, o que tem mudado na vida dela. E esse episódio de hoje temos uma voz masculina e também uma pessoa que nos inspira muito aí, vai trazer informações interessantes. Ju, vem para cá contar um pouquinho disso. Bom dia, Val, bom dia a todo mundo, e super legal, né, a gente está trazendo essas experiências, os nossos ouvintes, e esse de hoje é um ouvinte assíduo e um incentivador da gente quando a gente começou, né, a gente incentivou ele e ele incentivou a gente, não vou mais dar spoilers, porque vamos esperar ele contar no áudio dele ali, mas foi muito legal, porque começamos praticamente juntos, nas nossas empreitadas novas, projetos novos e que fazem bem. E eu acho que isso mostra para todo mundo que não tem idade para começar, não tem momento, não tem hora, a hora é agora. E como disse a doutora Maraísa, todo dia é uma segunda-feira, então podemos começar sempre, né? Então vamos lá escutar o áudio do nosso queridíssimo Alex. Oi, Val, Ju, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite aí de poder participar do Rotine-se. Acompanho a história de vocês desde o começo, né? A gente fez aí as primeiras fotos, que bacana isso, né? As primeiras fotos juntos aí, né? Nesse start de vocês. Então eu quero aproveitar o convite, né? Agradecer, lógico, e falar justamente sobre isso, né? Sobre esse lado, sobre esse meu lado fotografia, né? Que faz parte da minha história e foi uma coisa que foi transformadora, né? E por que ela foi transformadora? Bom, primeiro que eu não acreditava nesse processo, né? Vocês conhecem um pouquinho minha história. Eu sempre trabalhei na área de marketing, né? Comunicação, eventos, enfim. E sempre foquei nisso, né? Mas eu sempre tive a veia criativa. E essa veia criativa ela se manifestou de várias maneiras, né? Nos projetos, enfim. E também na fotografia, né? O olhar fotográfico, que eu fui desenvolvendo, principalmente por essa questão, né, de trabalhar na publicidade, com eventos. Então esse olhar diferente que tinha que ter de uma cena, enfim. E isso foi alimentando ao longo do tempo. E eu brincava de tirar foto, né? Gostava de tirar foto, tirava foto, enfim, para lá e para cá. E várias fotos, né? Não é nenhuma nem duas, né? Várias fotos que eu fazia, mesmo com o celular, enfim. As pessoas falam, pô, que foto bacana, pô, que foto bacana. E eu, né, só sorria, enfim, agradecia, mas não acreditava que isso era realmente uma coisa, uma coisa que eu pudesse levar para frente. E de alguns anos para cá, eu comecei a prestar mais atenção nesse olhar fotográfico. Comecei a ler, comecei a estudar um pouquinho mais e chegou um momento em que eu fiz uma virada. Falei assim, quer saber? E aí eu abro um parênteses para uma coisa muito importante na vida, né? Às vezes a gente esquece de fazer coisas para nós mesmos, né? A gente acaba entrando numa rotina de sucesso, de busca interminável por, né, estabilidade financeira, estabilidade na vida, filhos, enfim, dar aquilo que a gente pode dar
com aquilo que a gente tem para os nossos filhos e acaba esquecendo da gente, de fazer coisas que efetivamente fazem bem para nós, né? E às vezes parece que soa meio egoísta esse processo e azar, tem que soar mesmo, porque só a gente pode fazer bem para a gente mesmo, né? Se a gente não faz bem para nós, se a gente não está feliz com aquilo que a gente está fazendo, é muito simples, a gente não vai conseguir transmitir essa felicidade para ninguém que está perto da gente e ser feliz em outras situações. Então a gente tem que estar bem com a gente, tem que estar feliz com a gente, com aquilo que a gente faz. E a fotografia é uma coisa que me faz muito bem. E aí eu fiz um curso de fotografia, enfim, me profissionalizei. Tinha muito medo, né? E esse medo me travava. Mas quer saber de uma coisa? A gente tem que vencer o medo e meter a cara. Porque, enfim, todo mundo começou um dia pequeno, todo mundo errou, né? E se a gente fica com esse medo, né? No caso da fotografia, eu olhava aqueles fotos muito boas, de qualidade absurda, né? O nosso amigo em comum aí, o Walter C, com fotos, nossa, alucinantes. Eu falava, cara, será que eu chego nesse nível? E não interessa, você tem que curtir a jornada, né? Todo mundo começou um dia fazendo pequeno, fazendo coisas mais ou menos, mas com o objetivo de ser bom, né? E eu acho que é isso, é aproveitar a jornada e curtir o momento. Então, esse meu lado fotográfico, né? Criei aí um portfólio, já estou construindo esse portfólio de fotografia e é uma coisa que me faz bem e não interessa quanto tempo eu vou demorar para ser um fotógrafo profissional, se vou ser um fotógrafo profissional ou não. O importante é que está me fazendo bem. Beleza? Queria falar isso para vocês. Agradecer de novo o convite, foi muito legal poder participar e espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado, beijo. Eu fico surpresa, Ju, quando a gente recebe esses áudios, porque a gente consegue se abastecer tanto de boas ideias, de bons pensamentos, e eu acho que o primeiro insight, assim, a primeira ficha que cai e reforça que o Alex fala é a questão do autocuidado. A gente falou tanto disso aqui, né? Não, e é muito legal escutar o outro lado, né? Que nem a gente traz muito o feminino, né? Por sermos nós duas e tudo, e a gente escutar o outro lado, né? Ouvir, fazer a escutativa de um homem que está fazendo uma transformação, um autocuidado, encontrando o seu momento, é muito bacana, assim. E até mesmo por tudo o que a gente conversou, contei ali um pouquinho no começo, que o Alex contou a história ali, de todo o início, né? De todo o incentivo que foi um para o outro, nós para ele para nós, né? Que foi a gente se tornando modelo de fotografias ali, fazendo poses. E ele para fazer o portfólio dele, quer dizer, foram começos juntos, começos compreensivos no momento em que a gente estava fazendo tudo isso, e é muito legal, porque ele contar, né, aquele momento da autocrítica, da autoavaliação, de você ficar ali se comparando com os outros e com medo de começar e procrastinando um início e uma mudança não radical de carreira, mas trazendo uma outra coisa bacana para você fazer junto, um projeto em paralelo que te faça bem, que não significa que você precise radicalmente rasgar tudo que você fez até agora e começar uma outra vida, né? Você pode introduzir alguma coisa que te faça bem no meio do caminho, e foi isso que ele fez e é isso que ele conta pra gente ali, e assim, é muito gostoso escutar, né? Acaba sendo inspirador de uma maneira diferente, assim. Não, é muito legal, e a gente reforça o que a gente fala de ecossistema, né? O quanto a gente precisa estar com o nosso ecossistema alinhado e os laços, né, firmes aí para que a gente consiga crescer, expandir, porque a gente acaba muitas vezes
depende do perfil de cada um, mas se autoculpando, se autoflagelando, procrastinando, deixando os projetos para depois, né? E quando ele fala ali, poxa, você tem uma dedicação para os filhos, para casa, para o marido, para os pais, e aí chega no fim, você não olha para você. E aí se você olhar para você, se sente culpado. É uma decisão difícil de se tomar. E aí, quando você tem outras pessoas que estão na mesma trajetória, no mesmo caminho, que pensam dessa maneira, você consegue se identificar melhor e realmente seguir aquilo do teu sonho. E não quer dizer que você vá abandonar todo o teu aparato pessoal aí, né? Pai, filho e tal. E foi interessante, Ju, porque eu falo que ele é o meu padrinho de projeto, meu padrinho de routines. Porque quando eu conversei com ele, a gente saiu para almoçar, e aí eu falei, puxa, Alex, tô querendo fazer alguma outra coisa, eu quero expandir, eu preciso fazer algo a mais, falar mais e tal. Se é que é possível falar mais, né? Quem me conhece sabe. Eu ia falar, assim, falar mais, aí acho que... E aí ele veio, e conforme eu fui falando para ele, a coisa foi se montando, aí teve o nosso happy hour e tudo aconteceu. Mas o quanto foi importante a mesma energia. Ele estava em busca de algo novo, eu estava em busca de algo novo. Isso fez total diferença. Como a gente se conectou por conta disso. Não, e eu acho que uma coisa que é legal, assim, de pensar num geral, né? As pessoas se apoiarem em inícios de projeto, né? Quando você tem alguém que você conhece que está começando alguma coisa, se você pode de alguma maneira ajudar ali e dar um suporte, um apoio, é muito legal, porque você consegue fazer é um incentivo a mais, dá um gás a mais. Eu acho que é isso que significa, né? E é tão gostoso você participar desse momento em que a pessoa ainda está um pouco insegura ali, como a gente no dia que fez as fotos com ele, assim, né? Mas assim, tá tudo bem, vamos lá, porque a gente também estava ali sem saber direito como que faz pose, como é que senta, como é que faz, escolher roupa e aquela coisa arada toda. Onde põe né? a mão, né? Falar, meu Deus, onde eu ponho a mão, né? O que faz com a mão agora? Rio, não rio? Joga o cabelo pro lado, não joga? Aquela coisa arada toda. E assim, ele foi super, né, paciente com a gente nesse momento, mas a gente também compreensiva ali nas estripulias todas que ele precisou fazer, porque estava aprendendo ainda como usar os equipamentos. Então, quer dizer, isso é legal, porque você dá o apoio que a pessoa precisa para ela entender assim, não, eu estou indo devagar, mas eu vou para frente, eu vou fazer. Então, acho que essa é a hashtag, fica a dica da semana, apoie, né, os seus colegas, seus amigos que estão começando uma empreitada nova, um projeto novo, especialmente quando esse projeto não é só uma mudança de vida, mas é uma melhoria para a vida da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa está mudando melhorando, se aprimorando de alguma maneira, criando alguma coisa que vai fazer bem para ela, né? Eu acho que isso que a gente tem que buscar alguma coisa que faça bem. Então, vamos atrás do que faz bem para a gente, que acho que é a melhor saída que a gente tem aí, né? E eu até quero sugerir aí para seguirem a página dele lá no Insta, é Alex Gro, G-R-O, foto. Alex Grofoto. Ele tem um olhar diferenciado, Ju, para você ver como às vezes a gente tem talento, a gente tem uma visão legal e um trabalho que efetivamente poderia se construir muito bacana, mas a gente não acredita. Então, ali é um case de que sim, a gente pode ser o cara e isso está escondido dentro de uma conchinha. Um outro detalhe que eu acho que finaliza o raciocínio que ele coloca, e vocês viram eu postando coisas aí de uma imersão que eu participei de inteligência emocional, e ele fala sobre isso. E acho que o ponto essencial e que a gente não para prestar atenção é a importância do percurso, né? Então você está olhando lá na frente, eu quero ser um fotógrafo de sucesso, eu quero ser, tá, mas e aí? Como é que tá? O que você tá fazendo? Fez cursos, leu livros e tal, mas assim, às vezes a ansiedade, a obstinação por chegar lá naquele ponto é tão, tão grande que você não para analisar o teu dia a dia, e o que você tá fazendo para mudar, os ganhos que você tá tendo, e daí você vai chegar lá no final e vai dizer, nossa, é isso? Puxa, nem tava tão, né?
nem entrou, não engajou tanto, não era tudo aquilo que você queria, mas porque o percurso, a trajetória, né, é muito importante. O passo a passo, o que você está adquirindo de conhecimento, os laços que você está fazendo, né, o mindset que você está construindo. Gente, isso é incrível. Precisa curtir o processo. Eu acho que isso vem, inclusive, agregando e trazendo e remetendo de novo algumas conversas que a gente teve sobre as organizações, sobre o planejamento, sobre a questão de metas e como fazer isso, porque nada mais é do que um planejamento de uma coisa como essa que o Alex fez, e que ele fala do percurso ali, você também montar esse teu planejamento todo de como vai ser isso. E mais ou menos aquilo que a Mônica falou, né? Você tem que começar do começo. Você fez o curso, você comprou a máquina para fotográfica, porque num caso, você quer ser um fotógrafo profissional, você não vai sair tirando foto de celular. Exatamente. Você tem uma máquina, você tem o equipamento, você tem o preparo, você tem lá, nem vou falar os nomes das coisas, porque né, a gente nem conhece todas, mas você tem que ter o preparo. Então, você quer fazer, sei lá, você resolveu que você vai fazer, eu gosto de fazer trabalhos manuais. Mas você pesquisou um lugar para você fazer um curso, ver as ferramentas que você precisa, de repente você já tem até as coisas na mão ali para começar a fazer, quer dizer, gosto de lidar com argila, gosto de fazer cerâmica, sei lá, tem tanta coisa, né, que a gente pode fazer que traz um bem para a gente e a gente pode produzir alguma coisa que ainda vai surpreender os outros no meio do caminho, então... E são 2 pontos, né? Primeiro, não tem idade, né? Para você tomar uma decisão de fazer uma coisa nova. E outra, às vezes você acha que você tem um olhar, é só um hobby, e você pode construir uma nova carreira, né? Então, são tantas possibilidades que se abrem, e por que não? Né? Acho que o principal, o insight desse episódio de hoje é por que não? Né? Por que não repensar? Por que não fazer uma coisa nova? Né, por que não curtir o dia a dia, o processo de construção, do que só ali a casa montada, né? Então... eu acho que fecha com, né, toda a conversa de hoje e assim, e o convite para os ouvintes fica, não é só contar para a gente sobre o Routinice em si, é contar as mudanças que você teve nesse período e as coisas que aconteceram e, né, no caso do Alex, a gente... Foi um grato encontro aí de momentos que a gente estava, então é super legal escutá-lo falando. E acho que é isso, né? Não é só se foi depois que começou a escutar o podcast, ótimo, né? Que bom, influenciamos você. Mas se você já estava numa mudança e aí encontrou o nosso podcast e isso fez com que você se percebesse nesse caminho, se percebesse nessa evolução, que bom, né? Então conta pra gente. Porque o microfone aberto não vai ficar só esse mês, não. A gente vai continuar trazendo ele em outros formatos, de outras maneiras, mas ele vai continuar por aqui. É isso aí. E a cada semana uma história inspiradora. Se você acha que a sua pode inspirar pessoas, manda pra cá. A gente vai ter um prazer enorme aí em acompanhar e compartilhar. Um beijo. Um beijo, obrigada. Então você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Routinice. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @routinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até, tchau, tchau.